É, pessoal, aqui, ó, pessoal, tem coisa melhor do que uma comidinha caseira dessa daqui, ó. Tô aqui na casa da minha prima aqui. Minha prima Zanja, comidinha. Eu queria uma comidinha dessa aqui, hoje é domingo, eu queria uma comidinha dessa aqui amanhã de novo, mas... Agora não sei quando é que eu como uma comidinha dessa não, pessoal, aqui é uma favinha aqui, ó. Ó, cuscuzinho com ovo aqui, eu boto fé, variedade, cuscuz com ovo aí, ó. Vai, Zé. Bora. Ó, mostrando aqui pra vocês aqui, viu? Tampando aqui agora. Ó, torrezinho aqui, ó. Pronto, pode esperar aí. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui, pessoal. Tô aqui na casa da minha prima aqui. Almoçar agora, né? Almoço chique aqui, na casa da minha prima. Aí, ó. Que Deus abençoe ela e meu amigo Tontonho. Aqui nós estamos na Sítio Guarani, município de Exu.